Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Hoje o tema é quente, né? A gente vai mergulhar na controvérsia da OpenAI, na figura do Sam Altman e, claro, nesse relatório que deu o que falar, o The OpenAI Files, lançado agora em junho de 2025. Para basear nossa conversa, a gente tem o próprio dossiê digital, várias análises que saíram na imprensa e também depoimentos importantes de ex-funcionários. Exato. E a ideia aqui é tentar desvendar os pontos mais, digamos, críticos que foram levantados, né? Sobre como a OpenAI é governada, sobre a liderança do Altman e o que tudo isso significa para o futuro de uma empresa que está, na linha de frente da inteligência artificial. É isso. Então vamos lá. Vamos tentar desempacotar essa história toda. Para começar, de onde surgiu esse The OpenAI Files? Não foi a OpenAI que publicou, certo? Não, de forma alguma. Ele foi compilado por dois grupos de vigilância, o The Midas Project e o Tech Oversight Project. São organizações que monitoram o setor de tecnologia, especialmente as gigantes. E eles deixam claro o objetivo deles com isso? Sim, o objetivo é bem explícito. Eles querem influenciar o debate público e principalmente a discussão sobre regulação da inteligência artificial. O foco deles é no que eles chamam de promessas quebradas pela OpenAI ao longo do tempo. Nessas quebradas. E qual seria a principal promessa que eles alegam que foi quebrada? Imagino que tem a ver com a estrutura da empresa, né? Aquela mudança toda. Exatamente. Esse é o pilar da crítica estrutural que o dossiê faz. É fascinante acompanhar essa trajetória, né? A OpenAI nasceu como uma organização sem fins lucrativos, com uma missão muito clara de beneficiar a humanidade de forma segura. Lembro bem dessa fase inicial. Muito idealismo ali, muito. Só que aí veio a necessidade de mais recursos, competição acirrada e a estrutura mudou. Primeiro, eles criaram aquele braço Capped Profit, de lucro limitado. A ideia era atrair investimento, mas com um teto no retorno que os investidores, como a Microsoft, poderiam ter. Um modelo híbrido tentando equilibrar as coisas. Isso. Mas depois veio a proposta mais recente de se tornar uma Public Benefit Corporation, uma PBC. E é aí que o dossiê pega pesado. A alegação central é que, ao remover ou sinalizar a intenção de remover esses limites de lucro e, ao mesmo tempo, enfraquecer o poder do conselho original, aquele da ONG... Aquele que deveria zelar pela missão original, pela segurança. Exatamente. Ao fazer isso, a crítica é que se criou um incentivo muito forte para priorizar o desenvolvimento rápido de produtos e o retorno financeiro para os investidores, potencialmente passando por cima das preocupações com segurança e benefício público que o conselho original deveria garantir. Mas a justificativa oficial para virar a PBC não era justamente o contrário, quer dizer, ter mais flexibilidade e recursos para melhor cumprir a missão de desenvolver AGI segura e benéfica, de forma sustentável? Sim, essa é a narrativa oficial da OpenAI, que a estrutura PBC permitiria alinhar melhor a missão com a necessidade de capital intensivo e agilidade competitiva. O problema, segundo o dossiê, está na prática. Na prática? Como assim? Onde que essa promessa teria falhado? O dossiê argumenta que, na prática, a pressão esmagadora por resultados financeiros, agora potencialmente limitados, e a corrida contra competidores como Google, Anthropic, etc., acabou falando mais alto. Aquela estrutura que, no papel, protegia a missão teria sido, digamos, esvaziada ou contornada pelas demandas do mercado e do capital. Entendi. É como se a força da gravidade comercial puxasse a organização para longe do seu norte original. Apesar da estrutura pensada para evitar isso. É uma ótima analogia. E o dossiê usa isso para questionar. Esse modelo de autogovernança, mesmo inovador como o da OpenAI, é robusto o suficiente para lidar com uma tecnologia tão poderosa e com tanto dinheiro envolvido? Faz sentido a pergunta. E no centro dessa tensão toda está a figura do CEO, Sam Altman. O relatório não poupa críticas a ele, né? Baseado em fontes internas ex-colegas. Sim, o dossiê compila e amplifica alegações que já circulavam, vindas de gente de muito peso dentro da OpenAI. Nomes como Ilya Sutskever, que era cofundador e cientista-chefe, Mira Murati, a CTO,
Helen Toner, ex-membro do conselho, e até os irmãos Amodei, que saíram para fundar a Anthropic. E o que eles alegam especificamente? As alegações são variadas, mas pintam um quadro de liderança problemática. Falam em comportamento que seria enganoso, manipulador em certas situações. Alguns chegam a usar termos fortes como psicologicamente abusivo em interações. Exato. E tem aquela frase do Sutskever, que circulou bastante. Sim, muito impactante. O Sutskever, que trabalhou lado a lado com o Altman por anos, teria dito algo como: "Não acho que Sam é a pessoa certa para ter o dedo no botão da AGI", se referindo à inteligência artificial geral, o objetivo final da OpenAI. Vindo do cientista-chefe, é uma declaração fortíssima sobre confiança e responsabilidade. Com certeza. Além desse aspecto comportamental, o dossiê também bate na tecla da falta de transparência, né? Que foi no motivo oficial daquela tentativa de demissão dele em novembro de 2023. Exato. O conselho, na época, alegou que Altman não vinha sendo consistentemente cândido em suas comunicações, o que impedia o conselho de exercer suas responsabilidades de supervisão. O dossiê retoma isso como evidência de um padrão. E ainda tem a questão dos conflitos de interesse, que também é mencionada. Sim, o relatório aponta investimentos pessoais do Altman em empresas que de alguma forma se relacionavam com a OpenAI ou o ecossistema de IA, cita especificamente a Rain AI, uma startup de chips de IA, e a Helion Energy, de fusão nuclear. Ambas teriam tido negócios ou parcerias com a OpenAI. E qual o problema aí exatamente? O conflito seria ele se beneficiar pessoalmente de decisões da OpenAI. A preocupação é essa, sim, que os interesses financeiros pessoais dele pudessem influenciar decisões estratégicas da OpenAI, ou que ele tivesse acesso privilegiado a informações para fazer esses investimentos. Além disso, mencionam a propriedade não totalmente revelada na época do OpenAI Startup Fund, um fundo de venture capital associado à OpenAI. A questão é sempre a transparência e a possibilidade de interesses desalinhados. Entendi. E teve também aquela história dos NDAs, os acordos de confidencialidade. Essa parte me chamou a atenção. Ah, sim, os NDAs restritivos para funcionários que estavam saindo. O dossiê e outras reportagens trouxeram à tona que esses acordos continham cláusulas bem agressivas, as chamadas cláusulas de clawback. Clawback. Quer dizer que a pessoa poderia perder o direito às ações da empresa, o equity, se falasse mal da OpenAI publicamente. Exatamente isso. Uma forma muito eficaz de silenciar críticas, porque mexe diretamente no bolso e, no caso da OpenAI, num potencial retorno financeiro enorme. O ponto polêmico foi que Altman inicialmente teria negado publicamente ter conhecimento dessas cláusulas específicas nos documentos de saída. Mas ele teria assinado os documentos? As reportagens indicam que sim, que a assinatura dele constava em alguns desses acordos. Depois da repercussão negativa, a OpenAI disse que removeria essas cláusulas e que não as aplicaria retroativamente. Mas o episódio ficou marcado como um exemplo de táticas para controlar a narrativa e desencorajar dissidências. É muita coisa junta. E como que essas alegações sobre a liderança se conectam com o que estava acontecendo dentro da empresa? Tipo, na cultura organizacional? Essa conexão é um ponto central que tanto o dossiê quanto as vozes críticas, como a de ex-funcionários, tentam estabelecer. A ideia é que o estilo de liderança e as prioridades vindas do topo moldaram uma cultura específica. E que cultura seria essa? Uma cultura que, segundo os críticos, começou a priorizar cada vez mais a velocidade e o lançamento de produtos brilhantes como o GPT-4, o Sora, em detrimento das preocupações com segurança e alinhamento a longo prazo. E temos exemplos concretos disso. O exemplo mais citado é a saída de figuras-chave da equipe de segurança e alinhamento. Jan Lake, que coliderava a equipe de superalinhamento junto com o Sutskever, saiu fazendo bastante barulho. Ele postou publicamente que sentia que a cultura de segurança tinha ficado em segundo plano em relação aos produtos brilhantes e que estava cada vez mais difícil conseguir os recursos e o apoio necessário para o trabalho crucial de segurança. A equipe de superalinhamento era aquela focada em garantir que as futuras IAs superinteligentes fossem seguras e benéficas, certo? Exatamente. O trabalho mais de longo prazo, pensando nos riscos existenciais. E logo após a saída do Lake e do próprio Sutskever, que saiu mais discretamente depois da crise de 2023, a OpenAI dissolveu essa equipe como ela existia, integrando seus membros em outros times de pesquisa.
que foi visto por muitos como um sinal claro dessa mudança de prioridades que o Lake mencionou. Sim, foi interpretado assim por muitos observadores e críticos, como uma evidência de que as preocupações mais imediatas com competição e produtos estavam de fato falando mais alto que a missão original de desenvolver a AGI segura. E isso culminou naquela carta aberta, a Right to Warn. Isso. Foi um grupo de funcionários e ex-funcionários, não só da OpenAI, mas também de outras empresas de IA, como o Google DeepMind, que publicaram uma carta pedindo mais proteção para quem quisesse alertar sobre os riscos da tecnologia. Eles argumentaram que os acordos de confidencialidade e a falta de mecanismos de denúncia seguros impediam que preocupações legítimas sobre segurança chegassem ao público ou aos reguladores. É uma sequência de eventos que parece pintar um quadro preocupante sobre as prioridades internas, pelo menos do ponto de vista desses críticos. Sem dúvida. É a narrativa que emerge dessas fontes, uma tensão crescente entre a velocidade do desenvolvimento e a cautela necessária. Claro. Mas é importante ouvir o outro lado. Qual tem sido a defesa da OpenAI e dos apoiadores do Altman diante de tudo isso? Eles devem ter uma perspectiva diferente. Com certeza. A posição oficial da OpenAI e a de muitos que apoiam Altman é que essas mudanças estruturais, como a adoção do modelo PIBC, foram passos pragmáticos e necessários. Eles argumentam que sem acesso a capital massivo e sem agilidade para competir, a missão de desenvolver a AGI benéfica simplesmente não seria viável. Seriam ultrapassados por outros com menos escrúpulos, talvez. A ideia é de que é preciso estar na liderança para poder guiar o desenvolvimento na direção certa. Exato. E eles reforçam que, apesar da estrutura com fins lucrativos, o controle final ainda reside na organização sem fins lucrativos original, que tem o poder, teoricamente, de intervir se a missão for comprometida. Quanto a Altman, seus apoiadores o veem como um líder visionário, carismático, essencial para atrair talento e investimento e para tomar as decisões difíceis que levaram a OpenAI ao sucesso atual. Eles reconhecem as preocupações com segurança? Publicamente, sim. Após as saídas de Lake e Sutskever e a dissolução da equipe de superalinhamento, a OpenAI anunciou a criação de um novo comitê de segurança e proteção, liderado por membros do conselho, incluindo o próprio Altman. Eles se comprometeram a avaliar e desenvolver processos de segurança nos próximos meses. Uma resposta direta às críticas, então. Sim, uma tentativa de mostrar que a segurança continua sendo uma prioridade, mesmo que a estrutura organizacional tenha mudado. E sobre outros pontos, como a polêmica da voz Sky no ChatGPT, que muitos compararam à da atriz Scarlett Johansson. Ah, sim, essa deu muito o que falar. A OpenAI negou veementemente que a intenção fosse imitar a voz dela. Disseram que contrataram outra atriz e que qualquer semelhança era coincidência. E rapidamente suspenderam o uso daquela voz específica. Foi uma forma de tentar conter o dano e reafirmar que agem de forma ética. Ok, então temos as acusações de um lado e as justificativas e defesas do outro. E como a OpenAI reagiu especificamente ao The OpenAI Files, ao dossiê em si? Essa é a parte interessante. A estratégia da OpenAI foi basicamente não engajar diretamente com o dossiê. Eles não emitiram uma refutação ponto a ponto das alegações contidas ali. Optaram pelo silêncio sobre o relatório em si. Não exatamente silêncio total, mas respostas mais indiretas. Continuaram publicando comunicados sobre sua estrutura, sua missão, seus compromissos com segurança, mas sem mencionar o The OpenAI Files pelo nome ou abordar suas críticas específicas de forma direta. Uma estratégia de comunicação calculada, imagino. Provavelmente. Talvez para não dar mais palco ao dossiê ou por considerar que as críticas já foram abordadas em outros momentos. Mas o efeito disso, claro, é que a narrativa do dossiê continua circulando sem uma contra-argumentação direta da empresa. E isso acaba acentuando a polarização que já existe. Polarização entre quem? De um lado, aqueles que defendem Altman e a OpenAI, vendo as críticas como ataques orquestrados por concorrentes ou por gente que não entende a necessidade de pragmatismo no mundo real da tecnologia. E do outro lado, os críticos, incluindo muitos ex-funcionários e especialistas em ética e segurança de IA, que veem o dossiê como uma confirmação de seus piores medos, que a missão original da OpenAI foi, se não traída, pelo menos seriamente comprometida pelas pressões comerciais e pela liderança atual. É um cenário bem complexo, com narrativas
conflitantes e muito em jogo. Então, tentando amarrar tudo isso, o que a gente tira dessa história toda? O que fica depois de analisar o The OpenAI Files e essas outras vozes? Bom, fica claro que estamos acompanhando a trajetória bastante turbulenta de uma organização que é absolutamente central para o futuro da tecnologia e, quem sabe, da humanidade. O dossiê The OpenAI Files conseguiu colocar um holofote sobre acusações muito sérias a respeito da governança e da liderança da empresa. E não são acusações anônimas, vem de gente que estava lá dentro, em posições importantes. Exatamente. E essas vozes internas, como as de Jen Lake e Ilya Sutskever, expressaram preocupações muito concretas sobre a segurança e o alinhamento da IA, soando um alarme sobre o rumo que as coisas estariam tomando lá dentro. Então, não dá para simplesmente descartar essas preocupações. Não mesmo. E isso nos leva a pensar sobre o quadro maior, né? Sim. Eu acho que a grande reflexão que essa controvérsia toda nos impõe é sobre um dilema fundamental. Será que essas estruturas de autogovernança, mesmo as mais inovadoras e bem intencionadas como a que a OpenAI tentou criar, são realmente capazes de resistir às imensas pressões financeiras e à competição brutal que definem o desenvolvimento de tecnologias tão transformadoras quanto a inteligência artificial? A experiência da OpenAI parece sugerir que é, no mínimo, extremamente difícil. Que talvez o modelo deles, que parecia tão promissor, tenha se mostrado mais frágil do que se imaginava diante dessas forças. É uma possibilidade forte que emerge dessa análise. E aí a pergunta inevitável que fica no ar é: se a autogovernança interna, mesmo em uma organização que nasceu com essa missão, parece insuficiente ou suscetível a falhas, que tipo de supervisão a gente realmente precisa? Supervisão externa? Regulação governamental? Um novo tipo de estrutura interna? Pois é. Que mecanismos, sejam internos ou externos, são necessários para garantir que o desenvolvimento da IA avançada, especialmente da AGI, seja conduzido de uma forma que realmente coloque o benefício e a segurança da humanidade em primeiro lugar, acima dos lucros e da corrida tecnológica? Acho que essa é a questão de fundo que o caso OpenAI escancara para todos nós. E ainda não temos uma resposta fácil para ela. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!